Nessa quinta-feira, nós tivemos o nosso pós-renova. E o nosso pós-renova, nessa quinta, Deus tinha dado uma palavra. A gente tem, é como se fosse um script direcionando para aquilo que precisa ser ministrado em cada pós-renova, em cada renova, em cada pré, né? Quando o Juninho está aqui ministrando para as pessoas. Então a gente segue tudo aquilo que Deus já falou no nosso coração. E nessa quinta-feira foi diferente. O assunto, o propósito era o mesmo, mas Deus me deu uma palavra. E quando eu estava vindo para cá, quando eu estava na tarde, Deus disse que era para mim falar sobre um assunto que nós tratamos aqui. E quando eu pregava aqui, era como se eu estivesse pregando para mim. A impressão que eu tinha é que eu estava olhando para um espelho e eu estava falando para mim. Porque eu tive uma quinta-feira desastrosa. E depois que acabasse o Renova, eu teria uma outra reunião aqui na igreja, que era para ser portador de má notícia. Então imagine meu coração. Então eu estava aqui e a gente começou a ministrar sobre uma história de um homem que conseguiu superar a sua guerra e se tornou um vencedor derrubando um gigante. Uma história hiper conhecida que todo mundo sabe. Mas quando eu estava ministrando, eu dizia assim: a gente tem que derrubar um gigante. Daí quando eu olhava o gigante era o meu problema. Eu tentava olhar para as pessoas assim, eu só via o meu problema, olhando, né, para todo mundo. E eu falava: vamos derrubar esse gigante em nome do Senhor Jesus. E quando chegou na sexta-feira, à noite mesmo, depois que terminou aqui a palavra, Deus me trouxe um renovo com essa palavra, dando para mim uma visão diferente, que na verdade era só uma luta, era só uma guerra, mas que ainda não tinha aquele que era vencedor ou perdedor no mundo atual, mas que pelos olhos da fé a gente já era um vencedor. E assim aconteceu. Quando chegou na sexta de manhã, eu já fui correr atrás, e o problema, esse gigante, estava relacionado com a nossa viagem para Juazeiro do Norte. Era um problema nas nossas passagens. Então praticamente dos 14 que iriam, praticamente 12 não ia conseguir chegar. Então acho que só 2 estava tudo certo, 2 ou 3 estava tudo certo. Então meu coração ficou aflito, né? Inclusive uma delas era a minha passagem e eu tinha que estar lá. Eu tenho que estar lá na sexta-feira. E quando eu fui dormir, eu falei: não, em nome de Jesus eu profetizo que esse gigante já caiu. Amém? E acordei na sexta-feira de manhã, e na sexta-feira fui para Maringá. Deus colocou forte no meu coração não ficar tentando por telefone, porque não tinha sucesso. Quando alguém atendia, o que eles falavam para a gente era desanimador, e dizendo que não tinha jeito. Daí já vinha aquele versículo: que é possível, o que é impossível para o homem é possível para Deus. É quase que eu falei para atender: você não está entendendo. Para você pode ser impossível, mas para Deus não é. E daí eu fui para Maringá, e para a honra e glória do Senhor a gente conseguiu resolver todas as passagens. Então todo mundo vai viajar, praticamente todos que eram dessa companhia vão viajar no mesmo horário, vão chegar no mesmo horário. Então ficou melhor do que era antes, porque Deus agiu e derrubou esse gigante. Então desde então, dessa experiência, diante dessa palavra, Deus me incomodou para que nós pudéssemos falar sobre ela nessa noite. Eu sei que tem gente que participou do Renova, que está aqui, então que essa palavra possa ser mais uma vez uma confirmação, para que você realmente coloque em prática aquilo que você ouviu na quinta-feira, e de uma forma talvez diferente, vai falar ao seu coração nessa noite. Amém? E que em nome do Senhor Jesus, a expectativa do meu coração é que assim como eu fui impactado diante dessa palavra e produzindo mudança em mim, atitude para que eu pudesse derrubar esse gigante, que assim possa ser também você com os teus gigantes. Gigantes aqui, trazendo para a figura do nosso dia a dia, representa tudo aquilo que é maior que nós. E que às vezes, diante desse tamanho desse gigante, no lugar da gente buscar enfrentá-lo, a gente tem se acovardado.
Então talvez você entrou para aquela porta e tem vários gigantes que você precisa derrubar. Talvez não é nenhum. Na história de Davi tinha um gigante. Talvez na sua história são vários gigantes. Mas eu já quero começar profetizando em nome do Senhor Jesus, que esse gigante ele vai cair. Amém? E você vai sair daqui vencedor em nome do Senhor Jesus. Quem recebe essa palavra? Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Se você está com a Bíblia, eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 17. E a gente vai ler a partir do 20. Eu escolhi aqui uma tradução que nem é a tradução da minha Bíblia. Eu transcrevi aqui numa folha, para que seja mais simples possível a narrativa da história, para que você possa começar a entender aquilo que Deus quer falar com você nessa noite. E eu queria que você entrasse nessa história. Amém? Então, cada momento que vai, na leitura, que vai sendo contado aqui, que em nome de Jesus, que você possa se ver. Então quando aqui falou, ó, tem um gigante, você já possa imaginar o seu gigante. Quando você vê as atitudes de Davi, que pela fé, você já possa se ver tendo as mesmas atitudes que ele. Para que em nome do Senhor Jesus, esses gigantes, elas possam cair. Amém? E não permanecer em nome de Jesus. Eu estava ali no fundo e eu estava pensando um pouquinho no momento que a gente está vivendo. E momento de muita luta. Muito mesmo. Eu não lembro, nos meus 50 anos, queria agradecer todo mundo que me parabenizou. Amém? Então, pastor, agora é 5.0. Glória a Deus. Mais experiente, né? E eu não consigo ver o tempo de tantas lutas que nós já enfrentamos até hoje. Assim, momentos que a gente liga a TV e durante, não só, porque quando a gente liga a TV, parece que o problema está longe da gente. Porque a gente está enxergando lá na frente, não é assim? Mas não, em nome de Jesus, eu estou vendo todos os dias que nós temos enfrentado as lutas diante de nós, diante dos nossos olhos. Não é de frente de uma TV, mas é de frente dos nossos olhos. Senhor, toma conta, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho visto que tem se aumentado a cada dia. Daí eu estava no fundo ali, Deus falou comigo. Eu vou usar aqui uma ilustração de um jogo de futebol. Quando o jogo começa, e é uma decisão, todo mundo está ali trocando passo ali na área, cada um olhando para o seu adversário, querendo entender qual é a estratégia de cada um, e o jogo está calmo, porque está no começo. Quando o jogo está nos 45, 43, 40 do segundo tempo, o jogo já começa a ficar hiper nervoso. E se tem um time que está perdendo, então ele se levanta com uma fúria gigantesca, porque o tempo está passando e ele tem os últimos minutos para que ele possa virar o placar e se tornar um vencedor. Não é assim? Então você vê o cara dando sangue dele no jogo de futebol. Porque falta 2, 3 minutos para acabar e ele precisa reverter aquilo. Eu vejo exatamente o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos indo por 45 minutos do segundo tempo, porque Jesus está às portas. Porque Jesus está voltando. Eu creio que a pregação que mais deve ser pregada, e o Espírito Santo tem levado a isso, porque eu acompanho alguns pastores amigos, e eu vejo o que Deus está fazendo. Deus está de muitas formas, dentro das igrejas, avisando, Jesus está às portas. Talvez ele venha na nossa geração, talvez ele venha numa geração por vir a nossa, a gente não sabe quando ele virá. Mas que ele está muito próximo de chegar, ele está. E a gente tem um inimigo, que ele não quer que você vença. Que no placar nós já somos vencedores. Mais do que isso,
a gente até sabe o resultado, porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Mas a gente tem um inimigo que ele busca todo o tempo ainda virar esse jogo. Seja nos 43, 44, 45 ou na prorrogação. Mas ele está furioso, tentando de todas as formas vencer esse jogo da vida. E o nome desse inimigo, ele chama-se Satanás. Que se a gente pudesse dizer uma coisa que ele tem, que às vezes a gente não tem, é a perseverança. Porque ele não desiste. Ele vai até o último minuto, armando situações para a tua vida na tentativa para te derrubar. Talvez esse gigante que você tem que derrubar, e que você sabe, e que Deus trouxe você aqui para ouvir, quem criou esse gigante, quem manipulou esse gigante, quem colocou esse gigante na sua vida, foi Ele. Porque Ele quer que você perca esse jogo da vida. Mas em nome do Senhor Jesus, eu já profetizo a vitória do Senhor na sua vida. Amém? E para a gente, nesses últimos minutos desse jogo, que talvez na nossa vida é amanhã, talvez é semana que vem, talvez é mês que vem, talvez é alguns anos, a gente não sabe. Mas nós temos que estar prontos. A gente precisa entender como a gente lidar com esse contra-ataque, com esse inimigo, com esse gigante. E Davi nos ensina de forma muito clara qual foi a postura dele diante de um gigante que, humanamente falando, era muito maior do que ele. E quando você vai lendo a história, vai testificando no nosso coração cada momento em que Davi viveu, e ele sendo usado pelo Espírito Santo, alertado pelo Espírito Santo, ele conseguiu ter essa vitória. O mesmo Espírito Santo que estava com ele lá, tantos anos lá atrás, é o mesmo que está com você. Amém? Qual a diferença? Davi teve a sensibilidade para ouvir a voz dele, para que ele pudesse assim derrubar aquele gigante. E hoje, em nome do Senhor Jesus, a minha oração é que talvez a cera espiritual que está impedindo a gente de ouvir qual deve ser a nossa postura diante dos gigantes que se levantam, possa, em nome do Senhor Jesus, mudar a sua história, a sua vida. Amém? Então eu queria que você abrisse em 1 Samuel capítulo 17, a partir do 20. É uma leitura grande, mas necessária. E eu queria que você seguisse comigo, se você estiver aí com a palavra de Deus. Então, em nome de Jesus. Se você folhear a Bíblia, virar uma folha para o lado, nós estamos no capítulo 17. Quando você folha, tem um capítulo 16. O capítulo 16 de 1 Samuel, acontece uma bênção na vida de Davi. Ele recebe a unção para que ele pudesse ser o novo rei de Israel. Na verdade, era uma unção espiritual. Não significa que quando ele recebeu do profeta, dizendo que ele ia ser o novo rei, as portas se abriram da casa dele, um tapete vermelho foi colocado e ele passou ao toque de trombeta para receber a coroa de agora o rei de Israel. Não foi assim. Na verdade, naquele momento, Deus estava colocando sobre Davi uma unção para que ele pudesse ser esse rei, aonde muitas coisas iriam acontecer para que ele chegasse a ser e exercer essa função no reino como rei. Então ele teve uma alegria muito grande. Imagina a alegria da família. O profeta foi até a casa e ele trouxe essa palavra e orou e ungiu Davi. O profeta saiu. Não diz na Bíblia o que eu vou dizer, mas certeza que teve uma alegria muito grande da parte do pai, da mãe, vendo que um filho deles seria o grande rei de Israel, no lugar de Saul, que foi escolhido por Deus, mas que se deixou se contaminar. Saul deixou que o jogo da vida pegasse ele e ele se tornou um derrotado. Deus mandou substituir ele.
e ele veio um novo rei ungido, que era agora Davi. Quando a gente está no 16, bênção. Quando a gente entra no 17, luta, dificuldade, guerra, gigante para cair. Olha para a tua vida. Não é muitas vezes assim que acontece? Às vezes a gente está vivendo num momento e de repente a gente está vivendo um outro momento. O Juninho, quando começou aqui, o Juninho disse, né, que ele leu um texto, ele falou do dia mal, que acontece sempre na vida de qualquer um. Então, às vezes a gente está numa plenitude de uma alegria de algo que aconteceu e de repente vem uma rasteira tentando derrubar e um gigante maior que nós. Assim foi Davi, assim é a nossa vida. Mas a postura de Davi vai nos ensinar. Então vamos ler o texto. Diz assim, ó. Então 17, a partir do verso 20. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado, o pai. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate. E aos gritos chamavam para a batalha. Davi chega num lugar que era o campo de batalha, porque o pai dele mandou levar algumas coisas de comida para os seus irmãos que estavam na guerra. No momento em que ele chega, as pessoas estavam em alinhamento para o combate. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. A Bíblia diz que 40 dias ele repetiu isso. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram dele com muito medo e diziam uns aos outros. Então esse gigante desafiava o povo de Deus, e já por 40 dias afrontando o povo de Deus. Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, e também lhe dará a filha de casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu a mesma palavra, dizendo: é isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens, e ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você vem aqui só para ver a batalha. E Davi respondeu: o que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. E Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra os filisteus para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. E quando vinha um leão ou um urso, e se levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso.
E esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul, Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximou de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse se apressou, e deixando a sua fileira, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra, e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e ele derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou a bainha e matou, cortando com ela a cabeça dele. E quando os filisteus viram que o herói estava morto, fugiram. Amém? É uma história que eu tenho certeza que você já conheceu, você já leu, e você já foi ministrado por ela. Mas a palavra de Deus se renova hoje nas nossas vidas. Você não pode sair daqui com esse gigante que talvez tenha levado você ao medo, ao pânico, talvez à covardia, e talvez mesmo tenha levado você até pensar em desistir. Que em nome do Senhor Jesus, a mesma postura de Davi possa ser a sua postura. Eu queria separar o que Davi fez em algumas etapas, para que a gente possa olhar como nós estamos fazendo diante do gigante que tem nos afrontado. A primeira coisa que Deus fala muito ao meu coração foi a visão que Davi tinha daquilo que ele precisava para aumentar a sua fé. Davi precisava de uma força extra de fé, para que ele pudesse olhar para aquele gigante e entender que ele, em Deus, ele tinha total capacidade de derrubar aquele gigante. E a primeira coisa que ele faz é entender qual é a recompensa. Ele escuta um cochicho de algumas pessoas que estavam falando qual era a recompensa.
E era grande a recompensa. Ia casar com a filha do rei, muito dinheiro, e nenhum imposto seria cobrado dele e de toda a família. Isso, trazendo para o momento em que Davi estava vivendo, encaixava totalmente com a sua necessidade. Ele tinha sido ungido rei, e agora ele poderia se casar com a filha do rei. Ele poderia dar uma condição financeira de vida muito melhor para os seus pais, para o seu pai e sua mãe. Ele poderia ajudar os seus irmãos, porque a partir do pai ninguém ia pagar imposto, e o imposto era caro. Davi, ele pergunta por 2 vezes, quando a gente lê aqui a palavra, por 2 vezes ele questiona, ele pergunta. A Bíblia diz, e responderam para ele a mesma coisa. Então Davi que 2 vezes reafirmou a sua fé, para entender qual era o tamanho da recompensa, se ele, sendo um instrumento nas mãos de Deus, derrubasse aquele gigante. Quando você derrubar esse gigante que talvez tenha, de alguma forma, atrapalhado você, de você crescer, de você realmente ser um vencedor, a recompensa que Deus tem para você é gigante. Às vezes a gente não valoriza essa recompensa. A Bíblia diz assim, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então existe para aqueles que enfrentam o gigante e perseveram, uma recompensa gigantesca, que é a salvação em Cristo Jesus. A salvação não é para aqueles que desistem. A salvação é para aqueles que perseveram. E em nome de Jesus, eu queria ler alguns textos, onde a palavra nos garante do tamanho da recompensa que a gente tem, se a gente conseguir perseverar até o fim, e a gente derrubar esse gigante que tenta de alguma forma trazer uma derrota na nossa vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim, 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Em Apocalipse capítulo 21, 4, diz, o João tendo uma visão das coisas que iriam acontecer no porvir, e ele diz, eu vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O lugar onde Deus tem separado para cada um de nós é um lugar que não tem choro, que não tem pranto. É um lugar separado para cada um, onde a gente vai poder viver de eternidade a eternidade, vivendo naquilo, na plenitude daquilo que Deus separou para a gente. Aonde esse texto de 1 Coríntios nos garante que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou no coração o tamanho da dimensão daquilo que Deus separou para cada um de nós, para aqueles que perseverarem até o fim. Vale a pena a recompensa? Em João 14, 2, 3, ele diz assim, Jesus, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, aonde eu estou, vocês estejam também. Jesus separou um lugar e preparou um lugar para você na eternidade. E nesse lugar, não é só um lugar que a gente vai poder estar alegre em estar, mas o próprio Jesus vai estar com a gente. Em Apocalipse 21, 27 diz assim, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Eu não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua
para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhes trarão a glória e honra das nações. Nela entrará nada o que seja impuro, e nem o que pratique abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deus tem algo muito especial, que humanamente é impossível nós compreendermos aquilo que Deus tem separado para cada um de nós. E se você se der por derrotado, você não vai herdar isso. Às vezes a gente quer convencer uma pessoa que ela precisa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e lutar e perseverar até o fim. A gente não mostra recompensa, a gente mostra o livramento. Quantas vezes você já não ouviu? E que é verdade. O lugar para aqueles que não perseverarem até o fim, segundo a palavra, é um lugar de pranto, de choro, de fogo eterno. Se você buscar na Bíblia, tem vários textos que relatam aquilo que significa o inferno, que é para todo sempre. Mas eu queria, em nome do Senhor Jesus, que você não pensasse naquilo que talvez você iria viver se você desistisse, mas que você virasse isso. Comece a ver as coisas boas que Deus tem separado. Olha quantas coisas. Talvez você chegou aqui com o olho inchado, diante de uma tristeza que te fez chorar nessa tarde. O lugar aonde Deus quer nos levar, não existe choro nem pranto. E é onde a gente vai viver na plenitude da alegria e paz, na presença do nosso Pai. Não tem lugar melhor para a gente estar. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa olhar para a recompensa. Se você adentrou aqui querendo se acovardar diante desse gigante, e talvez pensando até desistir, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a queda desse gigante na sua vida, porque você vai, pela fé, herdar toda essa recompensa que o Senhor separou para nós. Amém? Em nome de Jesus. O diabo, ele não desiste. Davi, ele solta uma frase dizendo: quem é esse incircunciso que vem desafiar os exércitos do Deus vivo? Apesar da declaração de Davi, o diabo tenta de todas as formas minar a fé dele. E o primeiro desafio, depois que ele vence, quando ele se enche da possibilidade da recompensa, sabendo que Deus era com ele, para que ele pudesse vencer esse gigante, ele começa a enfrentar alguns desafios próximos a ele. O próximo desafio que ele tem é um irmão, uma pessoa que é sangue do sangue dele, que no auge da alegria e do vigor que ele estava vivendo naquele momento, abastecido de fé, crendo no Deus Todo-Poderoso, com o olho na recompensa, que fazia ele estar preparado para desafiar aquele gigante, vem uma palavra do irmão, aonde aquele irmão, ele tenta de todas as formas minar a fé dele, sendo usado pelo diabo. Talvez, com alguns contra-ataques, diante de um fervor de fé que você tem vindo da sua própria casa. Talvez tem pessoas dizendo para você assim: para com isso, desiste disso, abandona isso, deixa isso de lado. Lembra de Jó? Um homem que tinha todas as coisas, e Deus se gabava de ter um filho como Jó, obediente, íntegro, diz a palavra. E Deus permitiu que Satanás tocasse, não na vida dele, mas em várias áreas da vida dele, para mostrar e provar a fé de Jó. E Jó, apesar de todas as adversidades que ele estava vivendo, no pior momento da vida dele, tentando buscar ajuda para que ele não desistisse diante da circunstância, vem a mulher de Jó e orienta e fala: por que você não abandona esse Deus e morre? Dizendo: desiste, para de ficar lutando. A palavra dela era essa, e vindo da própria esposa.
Davi, querendo recebendo, poderia receber, né? Porque ele não aceitou, um balde de água gelada do próprio irmão. E o irmão, usado por Satanás, que é sagaz, numa frase, ele tenta minimizar e colocar Davi olhando para a sua própria vida e não para Deus. Que ele diz assim: com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Então você é um pastor de poucas ovelhas, você não é nada, o que você está fazendo aqui? Você está louco de querer estar falando essas coisas aqui? Você é apenas um menino, sem força, sem capacidade, sem nada. O que você quer aqui? E a Bíblia diz que Davi teve uma atitude diante da palavra dos seus irmãos, porque naquele momento, a fé dele foi colocada em xeque. Porque era uma pessoa que era referência para ele, o seu irmão, tentando colocar algo para ele desistir. E Davi, ele tem uma atitude, que é a atitude que talvez você está precisando ter nessa noite. Talvez tem pessoas próximas a você dizendo: desista. Olha o que Davi fez. No verso 30 ele diz assim, ó: então Davi se desviou dele, do irmão, na direção de outro, e fez a mesma pergunta, e o povo lhe deu a mesma resposta de antes. O que Davi fez? Ele saiu de perto do irmão. Café, talvez começando a ser abalada. E ele vai perguntar para outra pessoa: o que vai ser dado para quem derrubar esse gigante? Daí a pessoa repetiu: vai casar com a filha do rei, vai ter riquezas e a família não vai pagar impostos. Por que Davi foi perguntar se ele já sabia? Porque ele foi reafirmar sua fé. Ele foi lá de novo: não pode. Ele tem razão, meu irmão, eu sou um pastor de poucas ovelhas. E quando ele percebeu que a fé dele estava sendo abalada, ele vai e busca de novo nas pessoas, ouvir de novo o que era de recompensa, para que ele não desistisse. É a mesma coisa, gente. Talvez esse gigante está quase para te derrubar, mas em nome do Senhor Jesus, que você possa reafirmar dentro de você a recompensa, aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você não desistir e você perseverar, é gigante. Deus está possibilitando, talvez, que você esteja vivendo isso, porque Ele quer que você se torne uma pessoa melhor e mais forte. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar seu coração. Aí, parece que está tudo certo, mas o diabo não desiste. E ele vai de novo contra-atacar Davi para tentar derrubar ele. Daí a Bíblia diz que aquela exortação de Davi dizendo assim: quem é esse incircunciso que vem desafiar o exército de Deus vivo, chegou até o ouvido do rei. E o rei mandou chamar ele. Talvez o rei esperava que quando chegasse esse homem que estava dizendo isso, era um cara grande, com uma postura grande, forte, um homem de guerra, preparado, treinado, para que realmente pudesse lutar contra aquele gigante e matar aquele gigante. Talvez a expectativa do rei era essa. Mas quando entra na sala dele, era um homem vestindo uma roupa de camponês, de um pastor de ovelha, com apenas um cajado na mão e uma funda, um estilingue, nos dias de hoje, colocado ali do ladinho da calça dele. Daí quando ele olha aquilo, ele diz: é impossível, você é apenas um menino bonito, ruivo, você não tem condição. Agora já não é mais da família dele, mas eram pessoas que eram referência para ele, era o próprio rei dizendo isso. Era alguém que era autoridade sobre a vida dele, dizendo para ele: desiste. Talvez tem pessoas que são autoridade sobre a sua vida, que está falando para você, e você está aceitando, e está dizendo para você: ó, desiste. Não é para você derrubar esse gigante, não é para você ir lá, você não tem capacidade, desiste. Em nome do Senhor Jesus, se você tem ouvido essa palavra, que você possa repreender em nome de Jesus, porque o Senhor é com você nessa guerra e nessa batalha. Amém? Daí, Davi mais uma vez, ele
cheio do Espírito Santo e ouvindo a voz do Espírito Santo, para que a sua fé não minasse, ele fez Davi se lembrar do passado. Quando ele vai rebater com o rei, ele começa a lembrar de circunstâncias que ele tinha vivido no seu passado. E no passado ele tinha tido 2 experiências, onde ele tinha matado um leão e tinha matado um urso. E ele relata isso para o rei. Eu sou pastor de ovelha, e quando vinha alguém, um urso ou um leão, para pegar uma das ovelhas, eu ia atrás delas, tirava da boca deles, e se eles viessem em cima de mim ainda, eu pegava na barba deles e matava. Se eu matei esse urso, se eu matei esse leão, eu vou matar também esse gigante. Sabe aquela experiência que você teve no passado, em que você ficou mal diante de uma circunstância, mas você perseverou até o fim, e você olhando para trás, você conseguiu ver que Deus trouxe livramento para você, porque não era uma capacidade humana, era Deus na tua vida. Aquela experiência, Deus possibilitou para que hoje você pudesse lembrar e saber que o mesmo Deus que foi com você quando você precisou matar um urso e um leão, é o mesmo Deus que está com você para que você possa derrubar esse gigante. Amém? É o mesmo. Em nome de Jesus. Esses tempos atrás, a gente passa por lutas, é normal. E hoje de manhã a gente estava lembrando disso. Eu já passei umas lutas bem difíceis, e às vezes estremece a nossa fé. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Tuca, que por muitas vezes, não foi só uma vez, mas por muitas vezes, quando vinha essa dificuldade, e que às vezes estava quase abalando a minha fé, ela vinha e me lembrava de tudo aquilo que nós vivemos no passado e do livramento que o Senhor trouxe para a minha vida. Então as experiências que eu vivi no meu passado fez aumentar a minha fé para que eu pudesse derrubar os gigantes que estavam aparecendo no meu presente. E assim é na sua vida. Olha para trás. Quantas coisas que Deus te livrou. Quantas situações que você passou que talvez era muito maior do que você está vivendo hoje. Quantas coisas, experiências que você viveu, que se não fosse a mão de Deus e você crendo nesse Deus Todo-Poderoso, você não ia conseguir vencer. Deus está colocando no seu coração, para que você possa lembrar do teu passado, porque o mesmo Deus que te livrou no passado, é o mesmo que vai te livrar no presente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós fomos na pescaria, e foi um menino com a gente, o Jean, e no momento a gente sentou num lugar e ele queria saber de como era o projeto e tudo. E eu fiquei muito feliz, porque estava eu, o pastor Ângelo, e a gente começou a contar para ele todas as experiências que nós vivemos ao longo desses anos, que foram muito difíceis. Às vezes a gente olha agora, mas a gente esquece de tudo que nós caminhamos para a gente chegar até aqui. E Deus usou a vida dele, do Jean, para que eu pudesse, junto com o pastor Ângelo, a gente relembrar a nossa história, dos milagres que Deus fez. Foram muitos, a gente ficou por mais de hora contando milagres e milagres e milagres que Deus foi fazendo ao longo da história para a gente chegar onde a gente está hoje. E eu vi quanto que Deus é bom, porque é bondoso, e como que Ele cuida dos seus filhos, e ali em particular na minha vida e a vida do pastor Ângelo, porque a gente pôde olhar para trás e saber que mesmo que nós passando por dificuldades e por lutas nos dias presentes, o mesmo Deus que cuidou da gente no passado, de desafios muito maiores do que hoje, é o mesmo Deus que cuida da gente no presente. É o mesmo Deus que cuida de você. Amém? Então, em nome de Jesus, que você possa lembrar de todos os livramentos e de tudo aquilo que Deus proporcionou, que você pudesse se tornar um vencedor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daí, Saul, ele fica convencido que talvez Davi era um homem preparado para estar lá. Apesar dele deixar Davi ir, ele começa mais uma vez, sendo usado pelo diabo, querer minar a fé dele. Porque Davi, ele entendia
que quem ia derrubar aquele gigante não era ele. Era Deus através da vida dele. Então ele tinha discernimento total, que não era ele, não era da capacidade dele, porque ele olhando para o gigante, era muito desproporcional. Era um gigante de quase 3 metros de altura, 2,90 metros em algumas traduções diz, e ele pequeno, franzino, e um homem preparado para a guerra, um gigante. Então ele sabia que ele era pequeno, que ele era bem pequeno. Mas daí Saul pede para que ele vá, mas que ele vá com as armas. Davi começou a receber um ataque do diabo agora, dizendo: ó, quem vai te livrar e vai fazer você um vencedor não é o Deus, mas é a armadura que você está usando. A proteção que você tem para que você não morra nesse combate, não vai ser Deus que vai te livrar, mas vai ser essa armadura que você está vivendo, você está vestindo. Então ele começou sutilmente, porque é isso que o diabo faz, é que ele desviar a atenção de Davi de Deus e começar a olhar para aquilo que estava diante dos seus olhos. Davi, ele dá uns passos e ele resolve tirar tudo aquilo, porque ele não precisava daquilo. A única coisa que ele precisava era de 2 coisas que aqui Davi menciona. A primeira coisa que Davi fala, ele fala do seu cajado. Ele troca a espada pelo cajado. Sabe o que significava aquele cajado? Autoridade diante daquilo que ele fazia. Ele tinha autoridade como pastor para poder cuidar daquele rebanho que Deus confiou para ele, que ele cuidava daquele rebanho, que o Pai confiou para ele. Então ele tinha autoridade para isso. Então quando Deus deu na mão dele de novo aquele pedaço de pau, que simbolizava autoridade, Deus estava dando: ó, eu te dou autoridade em mim, para que você possa derrubar esse gigante. E em nome do Senhor Jesus, pela fé, o Senhor está colocando um cajado na sua mão nessa noite. Porque Ele está dando para você, em nome do Senhor Jesus, eu creio pela fé, a autoridade que você precisa para que você possa derrubar esse gigante. Daí ele pegou o estilingue, a funda dele, passou no riozinho, pegou 5 pedrinhas. E quando ele está indo, vem o último contra-ataque de Satanás, para tentar de alguma forma amedrontar Davi, para que ele pudesse desistir e não perseverar. A Bíblia diz que o gigante olha para ele e tira sarro dele. Você acha que eu sou cachorro? Você vindo aí comigo com um pau, porque que estava na mão dele era o cajado? Quem que você pensa que eu sou? Eu vou destruir você. E daqui a pouco todo o seu corpo vai ser jogado para as aves, as bestas, as feras. Então ele começa a intimidar Davi. E nesse momento em que Davi começa a ouvir com muita fúria aquelas palavras daquele gigante, Davi, ele se enche de fé para poder combater aquelas palavras. E a Bíblia diz que Davi age da seguinte forma. Olha as palavras que Davi diz. Olha só. Davi olhou para ele e disse: você vem contra mim com espadas, com lanças e com escudo. Eu, porém, venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Daí ele continua. E ele começa a pôr em exercício a fé, dizendo: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a tua cabeça. E hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando Davi, ele se sente abalado diante da palavra daquele gigante, ele se abastece de fé, profetizando sobre o gigante. Quando ele diz essas palavras, na mente de Davi,
ele já se via segurando a cabeça do gigante e levantando como um troféu. Só que ele nem tinha saído, ele nem tinha jogado a pedra. Mas ele começa a dizer e profetizar a vitória do Senhor na vida dele através daquele gigante, aonde ele já via o gigante derrotado. Em Hebreus capítulo 11 diz que fé é o quê? É o firmamento daquilo que se espera. É a certeza daquilo que nós esperamos que aconteça. É trazer à existência aquilo que ainda não existe. Ele não existia ainda, o gigante ainda estava lá de pé, ainda desafiando ele. Não estava ali ainda. A desproporção de Davi com aquele gigante estava ali diante dos seus olhos. Mas ele põe em exercício a sua fé. Por isso agora, em nome do Senhor Jesus, eu queria que você ficasse de pé. E que, por um momento, você pudesse colocar em prática aquilo que Davi fez. Eu sei que, se você está aqui nessa noite, você é uma pessoa de fé. Pode ser uma fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus disse. Que se for tão pequenininha, igual um grãozinho de mostarda, já é suficiente para que você possa fazer grandes coisas através da sua fé. Mas o que o Senhor quer hoje é elevar a sua fé diante desse gigante que tem te afrontado. E a gente vai fazer, em nome de Jesus, aquilo que Davi fez quando ele se sentiu mais acuado e amedrontado. Porque agora não era uma pessoa falando, não era seu irmão falando, não era o rei falando, não eram as pessoas que de alguma forma via que estava muito desproporcional, que ele ia morrer. Mas agora era o próprio problema falando com ele. Era o próprio gigante vestido de uma armadura e preparado para a guerra, desafiando ele e soltando palavras e profetizando maldição sobre a vida dele. Lançando palavras sobre a vida dele. Mas ele não aceita essas palavras. Ele rebate essas palavras. Ele não deixa que essas palavras lançadas de maldição pudessem alcançar o seu coração. E quando ele termina de falar, ele diz essas palavras aqui, trazendo à existência aquilo que ainda não existia, mas já dizendo e profetizando aquilo que iria acontecer com aquele gigante. Aonde alguns minutos depois, algum tempo depois, ali, naquele momento, ele ia poder derrubar aquele gigante, cortar a cabeça dele e levantar a cabeça dele como um troféu. E eu queria agora, em nome de Jesus, que você pudesse pôr em exercício a sua fé. Talvez você chegou aqui sendo minado, e o inimigo de todas as formas, de todas as maneiras, tentando minar a sua fé para que você desista. Para que você realmente diga, não aguento mais. Eu não suporto mais. Esse gigante é muito maior do que eu imaginava. E é muito maior do que eu. Ele é muito maior que você. Mas ele não é maior do que o nosso Deus. Talvez você se sente pequenininho, porque para você olhar para o tamanho do problema que você está vivendo, simbolizado por esse gigante, você se sente nada. Talvez você se sente minúsculo. Talvez até diferente de Davi, ainda menor. Talvez para você olhar para esse problema, você tem que virar para olhar lá para o alto, porque ele está muito grande. E pessoas e a circunstância estão dizendo para você, ó, é impossível. É impossível resolver isso. Não tem como resolver isso. E você entrou aqui talvez aceitando essa palavra. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui, assim como Ele estava com Davi. E eu queria, pela fé, em nome do Senhor Jesus, que você profetizasse a vitória do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que está aqui com os olhos fechados.
Você que está aqui, e essa palavra é para você nessa noite, eu queria que você, pela fé, você pudesse levantar uma das suas mãos. Se você tem algum gigante para derrubar, talvez esse gigante é uma circunstância, talvez é uma situação, talvez é uma enfermidade, talvez é uma luta no seu casamento, talvez está relacionado com os seus filhos, talvez está relacionado com a sua vida financeira, talvez está relacionado com pessoas que são próximas a você, seus pais, talvez está relacionado com o seu trabalho, talvez é algo dentro de você que só você sabe, e Deus, mas é algo grande. Talvez é uma luta emocional, talvez é uma luta espiritual, talvez é uma luta física. Se você que está com a mão levantada em nome de Jesus, realmente quer derrubar esse gigante, eu quero desafiar você a você dar um passo de fé. Você só vai derrubar esse gigante se você viver não mais pelo aquilo que seus olhos veem, mas você começar a ver a situação com os olhos de Deus. Então eu quero desafiar você em nome de Jesus, pela fé, que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Em nome de Jesus. Eu estou com a mão levantada, não é para provocar em você, de você estar aqui. Eu estou com a mão levantada porque eu sou um desses que está aqui na frente. Em nome de Jesus. Se você é uma pessoa que tem um gigante para derrubar, e veio até aqui hoje, em nome de Jesus, não fique no seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus, dá um passo de fé, vem para cá, tem espaço aqui ainda, vem um pouquinho mais para frente, em nome de Jesus. Quantos gigantes, ele vai cair, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você está ouvindo ainda esse gigante sussurrar, é como se conseguisse ainda ouvir a voz dele desafiando você, e você talvez trêmulo, quase a ponto para desistir. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, e o amor de Deus e a misericórdia dele incendiou nosso coração, porque o que ele queria nessa noite é que você pudesse começar a olhar as circunstâncias com os olhos da fé, em nome de Jesus. Eu estou arrepiado inteiro, sabe por quê? Fica com os olhos fechados, porque eu fiz algo com Deus hoje, e eu queria que Deus pudesse confirmar essa palavra no final da palavra. E eu falei que, quase que eu peguei o telefone na mão para mandar uma mensagem para o louvor, pedindo essa música. Mas eu não mandei e coloquei no meu coração: Deus, se o Senhor aprovou essa palavra, que a música final que eles possam cantar seja essa. E está aqui cantando. Em nome de Jesus. O Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui para aumentar a nossa fé, para que através das experiências passadas, a gente possa entender que esse gigante, ele pode até ser grande, mas não é maior do que o nosso Deus, e ele vai cair, em nome de Jesus, ele não vai permanecer, em nome de Jesus, que você possa tomar posse disso nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu queria que você que está aqui na frente, que deu esse passo de fé para poder estar aqui, porque você tem um gigante para ser derrubado, que você agora pudesse começar a profetizar a vitória do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Que você possa olhar para o seu problema agora, não fique calado, profetiza em nome de Jesus. Problema, você é grande, mas você não é maior do que o meu Deus.
E em nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória do Senhor na minha vida. Porque quem luta as minhas guerras é o Senhor. Porque quem está comigo nas batalhas é o Senhor. Porque quem está comigo é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. E Ele vai derrubar esse gigante. Em nome de Jesus. E você vai poder levantar o seu troféu e o seu testemunho. Além de aumentar a sua fé, de você poder viver um estágio maior na sua vida cristã, vai impactar a vida de muita gente. Eu creio em nome de Jesus. Profetiza a vitória do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nem que você for baixinho, se você quiser falar em voz alta, profetiza em nome de Jesus. O diabo não sabe aquilo que está na tua mente. Ele só sabe aquilo que sai da tua boca. E quando Davi, ele vai falar, ele fala pro gigante, testemunhando da sua fé e profetizando a vitória e a derrota dele. Por isso agora, em nome de Jesus, profetiza, gigante, você vai cair em nome de Jesus. Gigante, você é pequenininho, o tamanho do Deus que nós servimos. Gigante, você vai cair por terra em nome de Jesus. Gigante, você não pode contra o Senhor. Parece que estou em nome de Jesus. Mas sou você tentou me derrubar. Você tentou, mas você não conseguiu. E agora você vai cair em nome de Jesus. Você vai cair em nome de Jesus. E pela força do poder do Senhor, eu vou levantar a sua cabeça e profetizar a vitória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, profetiza. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Tudo aquilo que o diabo tem tentado contra a minha casa, em nome do Senhor Jesus, caiu, derrotado em nome do Senhor. Tudo aquilo que Deus tentou, que o diabo tentou sobre a minha empresa, caiu em nome do Senhor Jesus, pelos olhos da fé. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza a vitória. Profetiza. Olha para cima, porque é de cima que vem o nosso socorro. Não é você, mas é o Deus que habita em você. Profetiza em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Conceda a vitória para cada um de nós aqui, ó Pai. Ó Pai, quantos livramentos que o Senhor trouxe para nós. Quantos leões que nós matamos. Porque o Senhor estava conosco. Quantos ursos que nós derrotamos. Porque o Senhor era conosco. E agora, Pai, da mesma forma, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar conosco para que esses gigantes caiam por terra e que nós possamos, Senhor, mostrar para as pessoas o Deus que nós servimos, que não é um Deus que se acovarda, mas é um Deus vitorioso, é um Deus que nele nós podemos todas as coisas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Davi termina, ele corta a cabeça e ele pega, levanta a cabeça dele. Aquilo que ele profetizou, ele viveu. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que você profetizou nessa noite, você vai viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quando ele levantou, agora não é mais uma visão, não é
palavra profética, mas agora ele vivendo aquele momento, ele levanta a cabeça daquele gigante filisteu. A Bíblia diz que o exército que estava com Davi, eles se encheram de coragem, e eles avançaram contra os filisteus, e eles venceram aquela guerra, aquela batalha. Eram soldados que algum tempo antes de Davi chegar, estavam se acovardando e desistindo, confiando na força do braço, aonde o gigante era muito maior que eles. Mas quando Davi levanta aquilo lá, além de Davi ser abençoado, de poder viver aquele momento do qual ele profetizou, colocando em exercício a sua fé, aquele testemunho, levantou aquele exército, que a partir daquele momento entendeu que não era eles, mas era Deus com eles, porque eles faziam parte do exército de Deus Todo-Poderoso. E eles avançam e vencem a batalha. Tem muita gente que vai olhar para você e vai ver você levantando a cabeça desse gigante, e através desse testemunho, daquilo que Deus vai fazer através da sua vida, muita gente vai entender e vai se render a esse Deus Todo-Poderoso do qual nós servimos. Em nome de Jesus, eu creio, em nome de Jesus, que muitas coisas nós vamos ouvir e pessoas vão se render e vão ter a mesma experiência que você teve através do exercício da fé. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Oh, Pai, muita gente aqui passando por lutas, por dificuldades e com grandes gigantes para ser derrubado. Oh, Pai, mas em nome de Jesus, que cada momento dessa palavra e toda essa experiência vivida pelo teu servo Davi, que possa ser a nossa experiência, oh, Pai. E que em nome do Senhor Jesus, que a gente possa sair daqui com o nosso rosto levantado, nossa cabeça levantada, não cabisbaixo, entristecido, mas que agora, Senhor, pelos olhos da fé, a gente possa trazer à existência aquilo que ainda não existe, e que em nome de Jesus, com os nossos olhos da fé, a gente possa ver esse gigante ao chão, em nome de Jesus, derrotado. Ó Pai, em nome de Jesus, conceda-nos, ó Pai, através da nossa fé, a vitória sobre esses gigantes, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que pode tudo, o Senhor é um Deus que cuida dos detalhes, é um Deus que age através da nossa fé, e nós estamos aqui, Senhor, pondo isso em prática, em exercício. Tu conheces o meu coração, Senhor, Tu sabes aquilo que passa aqui, e eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, eu sei, eu olho para trás, eu vejo quantos gigantes que foram derrubados, mas Pai, cada dia levanta um gigante, mas em nome de Jesus, que eu não me esqueça, ó Pai, eu não me esqueça, que em nenhum momento eu possa olhar para a força dos meus braços e confiar nela, mas que eu possa confiar nos braços do Senhor, e que em nome de Jesus, ó Pai, que a nossa caminhada possa ser, Senhor, derrubando gigantes, e assim como o Senhor foi com Davi, Senhor, que tantos desafios que ele teve depois disso, tantas lutas que ele viveu, para que ele pudesse chegar e ser ungido, agora no mundo natural, físico, também o novo rei de Israel, que assim seja, Senhor, conosco, ó Pai. Eu sei que vai vir outros gigantes, mas que em nome do Senhor Jesus, que nós possamos lembrar, Senhor, porque o Senhor continua sendo Deus, e que gigante pode se levantar, mas levanta para cair, porque o Senhor é conosco, Pai, em nome de Jesus, e nós não iremos nos acovardar, Pai, que hoje possa ser marcado, Senhor, como um dia de milagres, assim como foi naquele campo de batalha, que possa ser hoje, nesse campo de batalha que nós vivemos, que possa ser um dia de milagres. Abençoa cada um aqui, Pai, cuida de cada coisa na sua individualidade, trabalha no coração de cada pessoa que está aqui, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, sair daqui vitoriosos, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos assim perseverar até o fim,
e receber do Senhor o presente gigantesco que o Senhor tem para cada um de nós, que é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus.